Inclusive indo direto para Brasília, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que concorda com a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de suspender os chamados penduricalhos dos três poderes. Mas olha só, ele defendeu que o reajuste para os servidores do Legislativo, aprovado na semana passada, estão ali alinhados com o texto da reforma administrativa. O André Anelli vai trazer todos os detalhes ao vivo para a gente e, é claro, as repercussões dessa fala do presidente da Câmara, Anelli. Seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Parece uma contradição, como você disse, né, Cássio? Depois de, na semana passada, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o plenário da Casa, terá aprovado um reajuste para servidores acima do teto constitucional. Logo depois, então, dessa ação por parte do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que participou, conduziu essa votação, disse que concorda com a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de impedir, então, esses penduricalhos, que eles ultrapassem o teto constitucional do funcionalismo público, que é o vencimento bruto de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, na ordem de R$ 46.300 por mês. O que Hugo Motta justificou em relação, então, a isso, que parece uma contradição da parte dele, é que, segundo ele, a decisão da semana passada, por meio do plenário, foi então referendada antes pelo Senado, chegou para as mãos dos deputados e eles votaram em sua maioria favoráveis a esses aumentos acima do teto constitucional do funcionalismo público, porque, nas palavras de Hugo Motta, esses recursos são absorvidos pelos orçamentos tanto do Congresso Nacional quanto do Tribunal de Contas e não representariam, ainda nas palavras dele, aumento de custos para os cofres públicos. Chegou à Câmara dos Deputados um projeto que tratava do reajuste dos servidores do Senado Federal e nós aprovamos também no ano passado o reajuste dos servidores do Tribunal de Contas da União. Essas pautas, elas são tratadas com os presidentes de cada poder porque elas estão dentro do orçamento tanto do Senado como do Tribunal de Contas da União. Para não haver uma disparidade nas carreiras, nós seguramos a aprovação desse projeto no final de 2025, trouxemos agora para 2026 e também por justiça, assim como aprovamos o projeto que deu reajuste aos servidores do Judiciário, nós também teríamos aí que tratar do reajuste dos servidores da Câmara. Usamos o mesmo parâmetro que o presidente sancionou o projeto de aumento ao Judiciário, algo em torno de 8%, foi esse o reajuste dado. Lembrando que essa foi a mesma justificativa da Câmara dos Deputados para, no ano passado, aprovar também o aumento de cadeiras na casa, passando das 513 para 531, um aumento de 18 vagas, então, na Câmara dos Deputados, atendendo a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que não necessariamente era de aumentar o número de vagas entre os deputados, mas sim de redistribuir esse número de deputados conforme a proporção da população. Naquela época, então, a justificativa foi justamente de que aquele aumento do número de deputados não iria representar aumento nos custos dos cofres públicos, porque esse seria um aumento absorvido diretamente pelo orçamento da Câmara dos Deputados. No entanto, o presidente Lula vetou essa medida quando chegou aqui no Palácio do Planalto, sob a justificativa de que representava, sim, um aumento de custos para a população e agora essa medida está na fila para entrar na derrubada dos vetos presidenciais em uma sessão conjunta a ser realizada junto com deputados e senadores nos próximos dias. Cássius. Perfeito, Anelli. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes diretamente de Brasília. Cara, a gente vai repercutir esse assunto com os nossos comentaristas. Quero começar, inclusive, com o Fábio Piperno. Além da saudade que eu estava de você, Piperno, eu vou te dar essa preferência. Obrigado. Então, obrigado, de nada. A gente sabe retribuir os amigos. Me sinto lisonjeado. Piperno, essa fala de Hugo Motta, na sua visão, mostra uma certa incoerência, porque defende a decisão de Dino de tentar derrubar os penduricalhos nos três poderes, mas defendeu o reajuste do Poder Legislativo. Não, veja, acho que não mostra incoerência, mostra a cara de pau do presidente da Câmara. Porque, vejam só, é claro que ele, como um político experiente, embora ainda jovem, mas começou na vida pública muito cedo, ele já
percebeu a temperatura e o que esse tema despertou. Ele foi a um evento, a Paraíba, no final de semana, e tomou uma sonora vaia. Eu vi o vídeo, um negócio vexatório. Então, ele começa, inclusive, a temer por questões eleitorais, porque, afinal de contas, ele disputa, na verdade, praticamente 3 eleições esse ano. A reeleição dele, a tentativa de eleger papai para o Senado e, na verdade, caso ele seja reconduzido à Câmara, ele é naturalmente candidato a mais um mandato como presidente da Casa. E ele percebeu que isso pegou muito mal. Então, eu estou até lendo aqui, né, a declaração dele de uma semana atrás, dizendo o seguinte: olha, estamos valorizando os cargos, e aí depois, né, bom, aí ele elabora toda uma teoria para justificar a onda de penduricalhos, porque, veja, não é só uma questão do aumento salarial, mas, sobretudo, das vantagens. Então, ele tem que recalibrar toda a bobagem da semana passada, e é óbvio que nessa operação de contenção de danos, ele tenta repartir todo esse prejuízo com, porque o judiciário já fez isso, porque o presidente autorizou, porque o outro não sei quem. O fato é o seguinte: a Câmara dos Deputados é um oásis aqui no Brasil em relação às benesses aos seus funcionários. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, porque chama atenção essa fala de Hugo Motta dizendo que o Brasil precisa colocar o dedo nessa ferida. Mas dá para entender desde que essa ferida não seja sua, né? É uma ferida aberta, sim. Os gastos públicos estão altos demais e engessados. Então, é normal que a oposição fale, tem que cortar despesas, mas cortar como? Se existe um crescimento vegetativo, crescimento de reajustes, de promoção de funcionários, né? Quando não há reajuste, a promoção natural de funcionários públicos e assim por diante. E o orçamento ficou estrangulado, de 6 trilhões e 400 bilhões, 3 trilhões para o pagamento da dívida e 2 trilhões pagamento de folha de pessoal e previdência, ou seja, acaba o dinheiro com os pagamentos fixos que vêm depois. E o Congresso está caro. Está custando 18 bilhões de reais. É o orçamento para esse ano, 18 bilhões. E vai ficar mais caro. Eu costumo comparar ali com cidades. Uma cidade com toda a sua complexidade, de 500 mil habitantes, tem um orçamento de 900 milhões, quase 1 trilhão. Veja bem, uma cidade de 500 a 600 mil habitantes, um orçamento de 1 bilhão de reais, e o Congresso custando 18 bilhões de reais. Está caro. Vamos ao presidente da Câmara. Ele não está dando um caminho certo para a sua gestão. Aí fica querendo agradar um lado, querendo agradar outro. E esse caminho, assim, meio em zigue-zague, acaba atrapalhando a sua imagem, porque ninguém sabe exatamente o que ele é. É aquele tal de Quasímodo, que é quase esquerda, quase direita, e ele não é esquerda e não é direita. Veja bem, acabou de aprovar na Câmara dos Deputados um projeto vergonhoso que aumenta as desigualdades, cria diferença de salários entre funcionários do próprio Legislativo, diferença do Legislativo, Executivo e Judiciário, premia os que já estão lá em cima no topo da carreira, né? E veja bem, funcionários efetivos, claro, esses se consideram superiores, recebendo mais do que deputados e senadores. Isso não é correto. Um funcionário da Câmara, efetivo, claro. Ele passou por um concurso, mas o concurso não transforma ninguém em semideus. É ideal, eu defendo o concurso público. E aí ele recebe mais do que deputado e senador. E os senadores estão pegando carona porque alguns deputados e senadores têm aposentadoria e salário. Aí vão somar. Mas a Constituição diz que de qualquer monta você não pode receber mais do que 46 mil reais. Então há um monte de parasitas nesta máquina que tem que ser denunciados e mostrados. A reforma administrativa é um caminho, mas uma reforma administrativa sendo defendida dias depois de aprovar aquele vergonhoso trem da alegria, sim, aí não é crível, né? Fica meio incoerente.
Ô Alangani, eu quero te ouvir também em relação a essa fala de Hugo Mota, porque chama atenção. Ele também, inclusive, disse que defende, né, ou pelo menos essa aprovação dos reajustes no Legislativo estava dentro do texto da reforma administrativa, que é um assunto extremamente sensível, delicado. Quando foi colocado, inclusive, a discussão, teve uma pressão muito grande por parte do funcionalismo público, diversas regras, né, como a questão do plano de carreira, acabar com a estabilidade, com a aposentadoria compulsória, enfim, seria uma grande reforma, um grande RH do governo. Mas essa fala dele também não faz muito sentido. Ele defende um aumento, mas ao mesmo tempo ele acaba defendendo a suspensão dos penduricalhos. Não faz o menor sentido. Aliás, eu faço aqui, né, das minhas palavras, as palavras do Piperno e também do Zé Maria, né? Cara de pau, vergonhoso. E é claro que ele joga para a torcida, ele sente a temperatura da sociedade e baseado no fato de que a decisão do ministro Flávio Dino tem um efeito limitado, em cima dos penduricalhos, mas não pegaria, pelo que eu entendi, o reajuste dos servidores. E aí que está justamente a armadilha. E ele defende, né? Então, tudo bem, eu vou perder nos penduricalhos, mas eu vou brigar pelo aumento dos servidores. E acredito que o Congresso Nacional também votou por isso, por esse aumento, né, dos servidores do Legislativo, porque lá na frente vai vir aquela justificativa que nós também precisamos de um aumento, né? Então já tem a narrativa pronta para depois eles, deputados, senadores, aumentarem os seus próprios salários e os seus benefícios. E reforma administrativa, coisa nenhuma. Que reforma administrativa, que moral que esse pessoal tem para falar de uma reforma administrativa quando passaram praticamente 4 anos pedindo mais emendas e o pior, emendas sem transparência, sem rastreabilidade e sem a comprovação da eficácia da emenda. E depois, com um aumento escandaloso como esse. Não dá para falar em reforma administrativa nesse ambiente. Ô Vitor, eu quero te ouvir também em relação a essas declarações feitas pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Como é que você analisa essas declarações, essas falas? E é claro, todo o contexto envolvido, né? De fim da escala 6x1, que é uma, querendo ou não, é uma pauta extremamente eleitoral, extremamente popular, mas ao mesmo tempo há esses benefícios para o Poder Legislativo. O Hugo Mota acaba dando mais um motivo para as pessoas que criticam a gestão dele na Câmara como imatura, né, muito imprevisível, muito volátil. Isso se dá um pouco pela idade, eu imagino, mas o ponto específico, né, a questão temporal dessas duas falas, para mim, injustificável também. Hugo Mota, que fez uma aprovação em tempo recorde, né, não foi nem por aclamação, mas foi a toque de caixa mesmo, né, um aperto de mão entre todos os líderes partidários. Na semana passada, aprovou um reajuste não só dos valores dos salários, mas também do regimento de trabalho, né, dos servidores ali da Câmara. É verdade, ele vem a reboque numa decisão do Senado, então estava colocando em paridade os servidores das duas casas legislativas, mas, de qualquer forma, para um impacto tão grande, né, no orçamento, no momento que a gente está, nos debates que estão circulando, é muito preocupante a velocidade com que aquilo foi aprovado. Eu entendo também que ele percebe que não é pauta popular, então e como de fato o Piperno falou, ele recebeu o carinho da população quando teve na sua base eleitoral em Patos, mas eu acho que ele identifica também que a decisão do Flávio Dino, que ainda que seja um herói improvável da austeridade, né, um homem que inclusive eu tenho alguma admiração, porque é um homem de vida pública com conquistas raras, né, assim, muito tempo que a República Brasileira não pode ter à sua disposição um homem que passou por legislativo, judiciário e executivo. Coisa raríssima, tá? Mas, de qualquer forma, a decisão do Dino é muito técnica e muito acertada, mas, ao mesmo tempo, também vem em consonância com o mandato que ele recebeu do PT para sua indicação no STF, que é justamente de trazer de novo a responsabilidade do orçamento público para as mãos do executivo. Então, há de se esperar que muitas medidas de austeridade ainda vão sair da caneta dele, e eu não imagino que o Mota vai ter a condição, né, ou vai ter o tamanho, a dimensão para poder estar a favor da gastança no Brasil.